Bom, vamos lá, eu sou engenheiro e o engenheiro não entende nada disso. Tá certo? Foi assim que Zé Jorge começou e conseguiu tudo. Não entende nada disso, eu só entendo de uma coisa, a gente falando de previdência. Nós estamos tratando de curto, médio e longo prazo ao mesmo tempo. Se nós estamos tratando de curto, médio e longo prazo ao mesmo tempo, nós estamos falando de ativos e passivos e de fluxo de caixa a curto, médio e longo prazo. E todas as promessas, todos os acertos, todas as medidas são tomadas em cima, digamos assim, de variáveis que nós vamos estar focando alguma dessas características. Se ela é de médio, se ela é de curto, se ela é de longo. Tá? Muito bem. Se isso é verdade, eu prevejo que nós vamos fazer uma reforma da Previdência agora, outra reforma da Previdência daqui a um pouco mais, outra daqui a outra daqui a outra daqui a outra. Nós vamos fazer várias reformas da Previdência. Por quê? Porque no Brasil não existe uma estrutura que permita você negociar curto, médio e longo prazo. Essa estrutura não está presente. Por que que ela não está presente? Porque, de verdade, nós não temos o que se chama de estrutura a termo de taxa de juros. Embora o governo tenha endividamento a curto, médio e longo prazo, esse endividamento tem certas características que ainda estão longe das características, por exemplo, de uma nação madura como é a Alemanha ou o próprio Estados Unidos, onde você pode fazer esse acerto. A própria França, que é bastante inferior à Alemanha em termos fiscais, ela tem uma estrutura melhor do que a nossa. Tá certo? Bom, mas por que que isso acontece? Por que que nós não conseguimos criar? Novamente, por uma razão muito simples. O nosso processo orçamentário é uma droga. O nosso processo orçamentário dá margem a um orçamento federal, o qual é apenas autorizativo, não é mandatório, não é impositivo. Diga, essa palavra impositivo é um pouco perigosa, porque a gente não quer cair no erro de fazer orçamento intenista, daquele que você tem que comprar 12 grosas de lápis ou qualquer coisa assim. Mas no fundo, o nosso orçamento federal, há décadas, ele é administração do caixa, e como administração do caixa, ele não dá previsibilidade nenhuma. O que é que nós podemos falar está restrito a essa fantástica restrição que pervade a vida brasileira e que está ligada ao problema da reforma política, ao problema do federalismo, todas essas três coisas: processo orçamentário, reforma política, federalismo, fragmentação de partidos, jogo de interesse, esse grande problema de partição que existe na economia brasileira, tudo isso está ligado. E a gente deve pensar, então, o seguinte: olha, o que que eu vou poder fazer se eu só posso mexer em algumas variáveis e não em todas as variáveis? Talvez essa seja a pergunta do engenheiro. Quando você é engenheiro, lhe dá engenheiro civil, como é o meu caso, lhe dá um terreno para construir, você não pergunta se construir um prédio em cima, você não pergunta se o terreno é o terreno de livro-texto de engenharia. Você pode fazer um prédio com sapatas, vai ser tudo fácil, o acesso vai ser fácil. Não, o terreno pode ser um terreno que foi depósito de esgoto. Ali na Uruguaiana tem vários terrenos assim, eu já construí. Antigamente aquilo era chamado de Rua da Vala. Você cava 2 metros, olha, que terreno estranho, é marrom. Quando você molha, sai um cheiro horroroso. Você tem que construir ali. Ali é que vale a construção. Então, você tem que se resolver. E não entra material, não entra nada, e assim mesmo você tem que fazer a construção. Você está acostumado a botar o prédio de pé. Bom, então o que você pode focar numa reforma da Previdência no Brasil, dado que você tem essa limitação? 2 coisas. Primeiro,
resolver aqueles problemas que são advindos da mudança da nossa pirâmide demográfica. Está todo mundo vivendo mais tempo. Então, se está todo mundo vivendo mais tempo, não dá para a gente se aposentar aos 60 anos. Tem que se aposentar mais tarde. Segundo, você tem uma hiperconcentração de benefícios numa parte da classe média da população. Como é que você pode evitar isso ao longo prazo? Quer dizer, você tem 1 milhão de pessoas ganhando o mesmo de aposentadoria que outros 40 milhões. Então, vamos discutir se isso está certo, se está errado. A gente usa muito a cultura do direito adquirido, jamais se pergunta direito adquirido, mas contra quem? A gente nunca pergunta contra quem. Na verdade, é desse 1 milhão contra os outros 40 milhões através de várias formas. Muito bem. Como é que você equilibra isso? Essa é a primeira pergunta importante. Essa mudança demográfica diz o seguinte: eu me aposento aos 50, 60, tem gente se aposentando aí antes de 50, e vai viver até os 90, não tem dinheiro para isso. Não tem equilíbrio, não tem. Você pode botar CPMF de 101% do cheque, vai acabar não pagando. Não é aumentar imposto, é conter a sanha dos direitos. Do outro lado, para conter a sanha dos direitos é um problema político. Conter a sanha dos direitos, você tem que saber quem é que você está desagradando e quantos. Do outro lado, você tem um outro negócio que você pode fazer, que é preparar, sonhar e dizer o seguinte: olha, um dia o Brasil vai ter um processo orçamentário, vai ter uma estrutura a termo de taxa de juros para valer. Essa estrutura a termo de taxa de juros para valer vai servir para ser o benchmark para a poupança privada, muito de fundo de pensão e para o investimento privado, sem ter que entrar em ação um BNDES no meio. Você vai ter um mercado de dividendos, vamos sonhar um pouco. Então, como é que a gente pode já preparar a Previdência para esse negócio? Essas são as duas perguntas. Uma, como é que eu contenho o efeito das mudanças demográficas e contenho o efeito de umas distorções acumuladas? E outra, como é que eu preparo para caso um dia eu consiga resolver o maior de todos os problemas, o problema número 1, que é a ausência de previsibilidade devido à falta de orçamento público. Não é a promessa de quem quer que seja, talvez só Deus ou Jesus Cristo pudessem fazer essa promessa, que resolverá a questão de credibilidade. É um orçamento público com características que o nosso não tem. Se a gente tiver a Previdência sem estar preparada no dia que esse negócio pudesse ser criado, você pode comprometer a própria criação do processo orçamentário. Isso é um assunto sério demais, essas coisas interagem no tempo. Então é lógico pensar como é que você vai prepará-lo. E são movimentos. O Brasil, nos últimos 50 anos, tem se acertado lentamente. Talvez não na velocidade que muitos gostariam, acho que o Joaquim comunga comigo nisso, tá certo? Mas ele tem se acertado, ele está caminhando na direção certa. Como é que a gente faz para que uma reforma da Previdência hoje não venha atrapalhar movimentos futuros? Essa é a segunda questão. Tem uma primeira, que o mundo está mudando, a demografia está mudando, eu tenho uma série de absurdos acumulados. Isso é um lado. Algum disso a solução é técnica, o mundo está mudando, eu estou vivendo, mas aumenta a idade de aposentadoria. Outra, você tem distorções, vai ser um problema de negociação política ou jurídica, judicial, tá certo? Aí uma disputa judicial, decisão judicial. E do outro lado, você tem que fazer a reforma para que essa reforma não, de uma forma que ela não venha atrapalhar
a chance de você alavancar no futuro. Aí você tem que pensar em algumas coisas. O que quer dizer alavancar no futuro? Tá certo? Esse é que é o ponto principal. O que o Brasil se esqueceu como faz é como é que você alavanca. Como é que você faz a Previdência alavancar a economia? Essa é a questão número 1. A resposta simples vem, não, eu vou ter recursos disponíveis para jogar no investimento. Eu vou ter muito recurso para jogar no FAT, por exemplo. E aí o BNDES vai distribuir. Não necessariamente esse é o melhor caminho. Como é que eu vou fazer para alavancar a economia? Coisas simples não são estudadas. Se eu tiver mais previsibilidade nas minhas pensões, nas minhas coisas, eu, no fundo, posso trocar um pouco do meu efeito de poupança atual por pensão. Então, se eu hoje sou um funcionário público graduado, eu não preciso fazer poupança. Nos últimos 15, 20 anos, toda a despesa pública no Brasil, enquanto o setor privado era desindexado, o setor público foi sendo indexado. Então, toda a despesa foi sendo indexada. Eu não preciso poupar. A boa parte da classe média está ligada ao Estado, em qualquer parte do mundo. Quando você tira a necessidade de poupar, você, no fundo, está prejudicando alguma coisa. Você está fazendo uma troca de alguma coisa por alguma coisa. Então, tudo isso tem que ser discutido, não são coisas simples. Não há reforma verdadeira da Previdência sem que alguém perca, sem que alguém ganhe. Esse alguém pode ser o mesmo? Pode, mas em instantes diferentes do tempo. Então, você tem que criar esse caminho. Isso hoje não está sendo discutido dessa forma. Como eu mal vejo de engenheiro, eu não vejo uma discussão no qual você entra só na discussão para resolver o problema de que hoje a Previdência é 12% do PIB, né? Não é isso? Mais ou menos? 12% do PIB. Então, 12% do PIB, a Previdência Pública é 12% do PIB. Então, essa conta já ultrapassou de muita de qualquer país civilizado. Está todo mundo alucinado, porque um país feito a Alemanha, vamos pegar a França, quanto por cento do PIB é? 5, 6, 7? Passa disso. Na Itália, que é um exagero, deve ser uns 8. Nós estamos além desse limite. Então, tem alguma coisa aí que está distorcida. Novamente, não adianta, para quem foi muito feliz quando colocou, a meu ver, não adianta a gente copiar a solução do resto do mundo. Cada um vai ter uma solução diferente. Eu vejo aqui, às vezes, o transplante de certas coisas como se a solução de outra fosse verdadeira. Nós já tivemos o Brasil, em 1891, copiou a Constituição americana. Até passamos a nos chamar Estados Unidos do Brasil. E você trouxe um modelo de federalismo para o Brasil que foi criado para um país onde a nação criou o Estado. E, ao contrário, no Brasil, o Estado criou a nação. Esse modelo passou anos e até hoje nós temos as sequelas disso. Mais recentemente, no novo Código Civil, nós trouxemos a função social do contrato. Os juristas me desmintam, mas deu a maior quizumba do mundo, porque a função social do contrato é perfeitamente clara dentro do modelo alemão de Social Market Economy. Esse tem um nome alemão impronunciável.
a economia social de mercado, no qual o salário mínimo, por exemplo, que colocaram só agora, não é adequado, onde uma lei fiscal é tão importante que ela é chamada de lei fundamental, ela é a lei fundamental da Alemanha. Então, nós temos que procurar um modelo, mas com cuidado para não importar soluções sem pensar quais são as hipóteses subjacentes nessas soluções que foram tomadas. Não adianta querer copiar e ignorar o fato de que as nossas fundações podem ser diferentes das outras fundações. Tá certo? O terreno pode ser diferente, pode não ser um terreno maravilhoso, pode ser o terreno lá da Rua da Vala. Então, eu queria terminar dizendo, também fazendo minhas as saudações a todos os presentes, feitas pelo Rubens e pelo Joaquim, adicionar a presença do Dr. Manuel Pires, secretário de Política Econômica, e dizer que eu espero que o seminário seja muito bem sucedido, com aquela esperança de que não se saia com uma solução, tá certo? Se saia-se apenas com a lista do que não deve ser feito. O que deve ser feito, a gente descobre aos poucos. O que não deve ser feito, a gente tem que saber logo. Nós não podemos entrar no... Hoje você até consegue empurrar uma mudança na Previdência. Não sei qual a situação política que está, o que vai acontecer, mas é provável que daqui a algum tempo, você estabilizando, você consiga aprovar. Ela vai estar longe daquilo que os seus planejadores desejam, porque vai ser um processo de negociação, então vai ter que se pedir um pouco mais e se obter um pouco menos. Mas o problema é evitar da gente ficar correndo atrás do prejuízo. Nós hoje estamos correndo atrás do prejuízo. Nós estamos reagindo e não antecipando os movimentos. Talvez a única coisa que seja antecipada é a mudança demográfica do Brasil. Essa mudança demográfica que implica em que, de uma pirâmide tradicional, nós estejamos passando por outro tipo de curva, ela é um negócio complicado do ponto de vista previdenciário. Mas eu aposto que ninguém, nos estudos todos, nem com o Afonso, nem com o doutor Manuel, jamais ninguém pensou em abrir a imigração, tá certo? E aí já é uma outra variável, um outro mundo, a outra condição. Nós temos que passar a pensar em cenários mais amplos, porque o imbróglio é grande demais para você poder. E é do interesse, poder não considerar mais variáveis. E é do interesse de todos você ter minimamente uma solução de transição até o ponto em que talvez o Brasil consiga dar esse grande passo que seria passar a ter previsibilidade, um orçamento público maior, mais previsível, menos de momento, que é uma coisa que nós ainda estamos, talvez, a uns 10 ou 15 anos de distância disso. Muito obrigado. Bem, nós encerramos essa sessão de abertura. Eu vou convidar agora para a mesa, como moderador, o professor Afonso Arino de Melo Franco, que ocupou a Secretaria de Política Econômica antes do professor Manuel Pires, o professor da EBAP, Caizô Beltrão, o professor da FEA USP, Luiz Eduardo Afonso, e o coordenador de Previdência do IPEA, Marcelo Abirramia.
Obrigado.